Sou funcionária pública municipal e trabalho na Secretaria de Cultura desde que entrei na Prefeitura. Comecei a fotografar com uns 20 anos. Cheguei em Campinas em 1986. Trabalho no MIS desde 2004, finalzinho de 2004. Eu fiz o curso de História à noite na PUC, Campinas, de 73 a 78. Nos anos 80, principalmente, o MIS cumpre um papel importante de exibição de filmes, porque em função da ditadura militar, da repressão, a cidade não tinha muita alternativa. Ou era o circuito comercial, ou era o Cine-Teatro Castro Mendes, que exibia filmes em película, 35mm, o que se chamava na época de cinema de arte. Então, importantes filmes, né, de lançamento recente, que não entravam no circuito comercial, a gente se encontrava lá. E havia também na sala Glauber Rocha, uma sala que era situada no Centro de Convivência Cultural de Campinas, uma sala 20, 25 lugares, e que projetava em 16mm. Era projeção, aí sim, de filmes até históricos, né, da história do cinema. Então foi um local importante também de aprendizado. E aí que teve eleições municipais, teve a vitória do Jacob Bittar, né, que era do PT nessa época, né, o secretário de Cultura para ser o seu Marco Aurélio Garcia. E aí nesse momento que me convidaram para atuar no setor de extensão cultural, né, que seria uma espécie de assim, gerência, né, administrativa, mais administrativa, burocrática, dos 3 museus. É uma tarefa que eu não poderia recusar, mas é evidente que eu não estava muito confortável, né, nessa função. Aí quando o Célio assumiu a Secretaria Municipal de Cultura, aí ele me convidou para ser o coordenador do museu, aonde eu fiquei até o final da gestão do Jacob Bittar e alguns meses também, quando assumiu o PSDB. Eu vi isso daí como uma tarefa política que havia necessidade naquele momento. Pelo menos foi a visão que eu tive naquele instante. Esse período, eu acho que tem 2 aspectos marcantes. Primeiro foi sede do Museu da Imagem e do Som de Campinas. Sou funcionária pública municipal e trabalho na Secretaria de Cultura desde que entrei na Prefeitura. Entrei num concurso público para agente cultural. Atuo no MIS desde então e de uma forma como gestora, especificamente do museu, no período de 94 a 2001. E esse foi um período em que o museu estava numa indefinição de projeto, de sede. O MIS era um museu sem teto. Ele tinha feito um périplo por várias sedes e estava aqui provisoriamente no Palácio dos Azulejos. Ele teve que sair do Centro de Convivência Cultural de Campinas,
ficou um período dividido, né? Um setor técnico num espaço lá pequeno no centro de convivência, o setor administrativo, uma parte do acervo, ficou aqui na Casa Amarela, né? Que fica aqui em frente ao Palácio Azulejos, muito mal acomodado. Depois teve uma época de poucos meses na SESB Berrembach, que foi uma espécie de depósito temporário, e aí se instalou até 1996, num casarão antigo ali, que hoje é o Museu do Café, lá no Lago do Café. A própria Secretaria de Cultura não tinha uma definição exata se o MIS ficaria no Palácio, no Museu do Café, que quando fui para o MIS estava instalado lá no casarão do Museu do Café, numa situação pendente, vindo de outras situações pendentes. E aí, em 96, começo de 96, a Sanasa iniciou o processo de sair aqui do Palácio dos Azulejos. Foi apresentado para a Secretaria de Cultura a proposta de ocupar esse espaço. De 96 até 2001, aqui no Palácio, nós ficamos sem condição de ter um contato direto com o público, de ter uma sede, né? E de enraizar essa ação de difusão, de pesquisa, de relação com o público no espaço do museu. Mas houve muito debate. Isso tudo está bastante gravado, registrado em vídeo. Era um período em que a gente se reunia muito. Tem vários registros desses feitos em vídeo, da equipe discutindo, da equipe propondo ações, da equipe debatendo o que era estar aqui no Despalácio, debatendo o que era a ação do museu naquele período, e como é que a equipe percebia a importância do seu trabalho, e, ao mesmo tempo, assim, como é que a gente projeta essa instituição nos moldes do que a gente acha que é a melhor forma de levar essa discussão do audiovisual na cidade. Meu nome é Ney, sou educador social. Estou em Campinas, ou estive pela primeira vez em Campinas, a partir de 81, como morador, estudando na graduação na Unicamp. E eu acho que durante a década de 80 eu tive muito pouco contato, ouvi muito pouco falar do MIS. Agora, quando eu voltei para Campinas, depois de formado, depois de um tempo fora daqui, em 1991, aí o MIS já estava mais ou menos consolidado como um espaço cultural importante na cidade, que nessa época me interessava muito, especialmente porque nesse momento eu estava estava concluindo o mestrado sobre educação dos sentidos, e o campo em que eu estava atuando era o campo do uso de audiovisuais como uma estratégia de educação das sensibilidades e das percepções. Eu vejo esse momento, 96, 2001, o museu ele não tinha como receber público na sua sede. Então, ele procurou ações que aprofundassem as pesquisas, mas que levasse isso para outros espaços. E aí, quando eu entro como funcionário da prefeitura em 98, aí o MIS passa a ser um espaço estratégico para propor ações, porque eu trabalhava com crianças e adolescentes em situação de rua, e aí eu começo a olhar para o MIS como um espaço de acesso dessa criança, desse adolescente, como um espaço de apropriação como cidadão, um espaço de apropriação de cidadania
para esses meninos que vinham de uma história de privação cultural. Tem vários projetos feitos pensando a estrutura do museu. E um deles, a gente sempre pensou o seguinte, nesses projetos, que a dimensão do acervo, das ações e do que nós pensávamos que devia ser instituição, poderia ter duas coordenações. Uma coordenação administrativa, que desse conta de toda a estrutura que precisa de planejamento, de atendimento, uma manutenção constante, busca de investimento, tudo aquilo que é administrativo, e uma coordenadoria de pesquisa que se ficasse mais dedicado a fortalecer essa ação no museu. Esse era mais ou menos o desenho, né? Então, eu me lembro que a gente pensou no organograma, que era essa coordenadoria administrativa, com as áreas de gestão e a coordenadoria técnica com os setores específicos, que naquele momento era pensado a fotografia, o vídeo, o cinema, a história oral e a música. Eu começo a buscar no MIS parceiros para desenhar projetos na área de audiovisuais com esses meninos e meninas em situação de rua. E aí é um momento em que eu consigo uma conversa boa através da Sônia com o Pedro e o Chico, principalmente, que trabalhavam na área de fotografia, e a gente desenha uma proposta de uma oficina de fotografia com esses meninos, que virou uma exposição, algum tempo depois, que está aqui no acervo do MIS. Apesar de ser por dentro da prefeitura, era uma coisa bastante informal, vamos chamar assim, porque era bem coisa de negociação entre parceiros, um esquema de brodagem, assim, de cada um aportar com as próprias habilidades, e muito mais do que uma ação da prefeitura com infraestrutura e tudo mais. A gente vinha no Civirol. Então, eu botava a minha máquina fotográfica, um tempo eu botei minha filmadora, tinha outro que botava a máquina fotográfica dele. Então, eu acho que assim, esse período foi um período que o MIS, a equipe, se sonhou muito, pensou muito, debateu muito, e numa proposta de tentar como é que se estrutura essa instituição, como é que a gente pensa essa instituição que está dentro de um órgão público, né? E o que é ser um órgão público de memória na cidade de Campinas. Acho que esse período foi bem marcado por isso. Em 2002, tem uma mudança nisso, que a gestão que assumiu em 2002, nós conseguimos uma interlocução muito grande com ela. Muito porque a gente tinha um acúmulo de um debate do que era a perspectiva de trabalhar com memória audiovisual em Campinas, um debate sobre o que era a organização de uma área de memória para a cidade de Campinas, né? E aí foi um momento em que um momento político, em que houve essa aproximação da direção do museu, da equipe do museu, com os projetos políticos da gestão, então, né? E aí que o museu entra numa outra fase, onde ele foi... esse prédio, o Palácio dos Azulejos, foi destinado para ser integralmente utilizado para atender
às necessidades desse projeto que a equipe pensava aqui. As potencialidades no desenvolvimento do museu, no entanto, foram notórias. Melhoraram as condições para o tratamento dos acervos. Até hoje tem coisas em situação precária, mas não se compara com as outras condições que eram oferecidas. E apesar da sala de projeção até hoje não ter sido terminada, as condições são muito melhores do que aquelas que o museu tinha no Museu de Arte Contemporânea ou no saguão do Centro de Convivência, ou com as sessões esporádicas no Teatro Castor Mendes. Mas, na minha avaliação, e que pode estar equivocada, é que o museu ele tem sobrevivido às turbulências pela combinação não planejada de dois fatores. São os trabalhadores do Museu da Imagem e do Som. Uma parte significativa, né, da atual equipe veio para o museu exatamente no período em que era o coordenador. E eu andei procurando algumas pessoas, né? E aquele havia um momento em que tinha algumas pessoas em disponibilidade, pessoas que eu acreditei naquele momento que elas não estavam, do ponto de vista formal e técnico, preparados para o museu. Mas eu achei que elas tinham uma qualidade, né, de serem profissionais, terem seriedade em relação ao seu trabalho. E não tive nenhuma decepção. Tive a felicidade de ver várias dessas pessoas se tornarem tecnicamente competentes, como eu, né, sendo autodidata no museu. O museu é uma escola também para os seus próprios trabalhadores. Porque havia e há, né, nessas pessoas essa consciência profissional e de respeito em relação ao seu próprio trabalho, em relação ao público. Então, uma das capacidades do Museu da Imagem do Som sofrer turbulências, e muitas vezes os ventos são contrários, em algumas gestões, eu diria que até uma tempestade, ele nunca naufragou, porque há uma equipe de trabalhadores aqui com visões diferentes, mais politizado, menos politizado, militante, não militante, mas que tem uma coisa em comum, que é um núcleo duro, central, que é essa questão do dever profissional de ser um servidor público, né? De não desanimar, de não desistir e procurar dar o melhor de si no atendimento ao público e não cruzar os braços diante das precariedades, diante das turbulências, diante das interferências desastrosas dentro do museu. Ele sobrevive, e com muita dificuldade, muitas vezes, sempre numa situação de risco, mas ele sobrevive, porque tem essa coesão interna, uma coisa construída, né, ao longo do tempo, e pelas pessoas que estão aqui. O segundo ponto fundamental, né, para ele conseguir atravessar, né, essas tormentas e turbulências que estão sempre ligadas ao poder público, né? A visão de quem dirige politicamente a cidade é algo eu pessoalmente digo que nem foi planejado. Eu seria até arrogante ou seria até pretensioso se dissesse que eu pensei nisso. Não sei se alguém que pensou, mas que me parece que a coisa foi acontecendo. Ou seja, o museu foi se abrindo ao público. E isso põe o museu numa dinâmica que ele passa a ter parceiros acompanhando o seu procedimento e
cobrando um aprofundamento do debate museológico. Esse museu precisa ter um sentido social para as pessoas, né? A gente precisa... o que vai segurar esse museu aqui nesse espaço tão disputado, um espaço tão simbólico para a cidade, é o reconhecimento da população. Eu sei que houve um período que, no governo do Dr. Hélio, eles tentaram bloquear essa grande participação popular dentro do museu, porque eles queriam tirar o Museu da Imagem e do Som de dentro do palácio e queria deslocar para um outro espaço. E aí esses grupos que gestavam as mostras de cinema e as exibições, eles se uniram e fizeram uma movimentação popular na praça, nas ruas de Campinas, para que o museu não saísse do prédio. Então, eu vejo que essa questão da autogestão, ela trouxe uma grande força, não só no sentido de ser organizado por instituições de fora do museu, mas que deu força política de reivindicações de luta pelo Museu da Imagem e do Som, não só dentro do Palácio dos Azulejos, mas também ainda hoje eles estão em briga pelas condições necessárias para que esses movimentos possam acontecer dentro do prédio. Acho que um dos desafios do museu e um dos desafios da sociedade em relação ao museu é se apropriar dele e transformar em um espaço vital. É se apropriar da nossa história e transformar ela num espaço vital. Estava vendo lá com você a primeira cena do Barravento, dos pescadores recolhendo a rede, vendo aqueles peixes e pensando no Rio Doce, pensando na Vale do Rio Doce, na Vale e no desastre ambiental, ou no crime ambiental que foi cometido mês passado. Esse mês. Enfim, um pouco isso, assim, como é que a gente pode pegar a nossa vida que é colocada dentro do museu e mantê-la viva. Qualquer pessoa que vem aqui no museu propor alguma coisa e disposta a realizar uma atividade, não passa por nenhuma censura política, ideológica, técnica e estética. A única questão é o debate, tem que discutir aquilo é aberto ao público e do interesse público, né? Não é a privatização do espaço ou a utilização dele em benefício próprio. Independente do conteúdo, né? Pode ter filmes, pode ter exposições que não correspondem à minha visão pessoal sobre arte e sobre cultura. Não sou censor, mas vou debater, vou discutir. Essa que é a questão.